Conheço o pensamento de vários dos autores, lembrei de algumas ideias, e situo-me exatamente como pontapé de saída em três questões que coloco na nota introdutória da revista Colóquio. E passo uma vez. Este conjunto de reflexões, estudos e conflitos são, para além do mais, marcados pelas sequelas da crise de 2008, o mais amplo processo de disfunção económica e social ocorrido nas zonas centrais e semiperiféricas da economia mundo capitalista, desde a crise de 29. E depois surge a interrogação. Os estados de providência estão na origem da crise e dificultam a ultrapassagem da mesma ou, em sentido inverso, atenuam as respectivas consequências e podem dar um contributo decisivo para a sua superação. Fim de citação. E depois continua. Para a avaliação da relevância alcançada, etc., interessou considerar o papel desempenhado pelos chamados países emergentes. Países emergentes, onde diz Estados subdesenvolvidos, que têm vindo a apresentar taxas de crescimento económico assinaláveis, a assegurar maiores percentagens da atividade económica global e a estruturar modalidades embrionárias do Estado de Providência. Finalmente, visou-se equacionar a relação entre Estado de Providência e democracia, ou dito de outra forma, saber se regimes democráticos concretos podem sobreviver ao desmantelamento ou à desagregação dos correspondentes Estados de Providência. Ora bem, estas três considerações merecem, cada uma delas merecia um conjunto de comentários. Eu não vou tanto fazer isso, mas partir daqui para equacionar 4, 5 conjuntos de questões. Primeiro, a minha interpretação de Estado de Providência nesta reflexão que partilho aqui convosco é aquela que já foi, de certa forma, também introduzida pelo professor José Reis, ou seja, tomo-a como a dimensão social do Estado de Direito Democrático, ou, se quisermos, a dimensão social de um Estado moderno, com os compromissos mais avançados que se conseguiram até agora, e como um compromisso dentro do sistema capitalista, mas compromisso desenhado, trabalhado num determinado contexto, ou se quisermos em contextos diversos, mas que têm uma marca que lhes está presente no processo, e sobre isso tenho dito. Ora, nós estamos agora, até perante estas três considerações de partida, a discutir uma situação que os autores da revista dizem, para nós aqui em Portugal, aqui na Europa, a olhar, portanto, para as sequelas da crise de 2008, entre aspas, e como o tal processo amplo de disfunção económica e social. E dizem das zonas centrais e semiperiféricas da economia mundo capitalista desde a crise de 29. Mas eu acho que nós estamos, e os autores também não deixam de dizer isso, nós estamos desafiados, e dizem aqui que nos países emergentes há modalidades embrionárias de Estado de Providência, e até algumas a desenvolverem-se a ritmo bem mais acelerado do que nós experimentamos nos países europeus. Eu recordo-me das discussões na OIT em 1999 e 10 anos depois, 98, 99 e 10 anos depois, a propósito da ida ou não dos chineses para o Conselho de Administração da OIT pela via da representação dos trabalhadores. E ainda em 2009, a entrada de representantes chineses no Conselho de Administração era uma coisa que se via que estava ali a acontecer, mas o mecanismo encontrado para dar acesso foi colocar o representante chinês em aquilo que tem primeiros suplentes, segundos suplentes, em segundo suplente. Já se sabia que ele ia passar de segundo suplente a primeiro suplente e a efetivo num período curto, mas ainda era isso. E 2009 foi ontem, não é? E, por exemplo, imaginarmos que na China
Em 2013 estaria patente uma discussão com certa dimensão sobre a aplicação do salário mínimo nacional e as modalidades para aplicar o salário mínimo nacional, ou as 40 horas de trabalho. E há milhares e milhares de lutas laborais na China em torno destes dois fatores. Lembro, a esse propósito, que há poucos meses, numa conversa com o diretor do Gabinete de Estudos, que agora pode-se dizer que ou seja, do Centro de Estudos da OIT, porque fundiram os organismos todos, ele que tem acompanhado a China dizia-me em 2012 os registros que faziam é da existência na China de qualquer coisa como 82 mil greves em 2012. E estes dois temas que referi estão nos aspectos centrais das movimentações dos trabalhadores. Mas a China é um caso, se falássemos da Índia, se falássemos dos países africanos, se falássemos da América Latina, etc., nós vemos estas modalidades embrionárias em dimensões que são de grande significado. O que é que eu quero dizer com isto? É que, ao mesmo tempo que observamos uma exposição de dimensões da crise do sistema capitalista brutal, eu costumo dizer a crise entre aspas, os bloqueios, porque a crise é uma palavra que se tornou há muito tempo uma instituição perigosa. Mas os bloqueios, eu costumo dizer, não são apenas financeiros, são económicos, são sociais, são políticos, são desajustamento estrutural e político das instituições. Eu acho que, numa perspectiva reformista, tem fundamento aquela expressão que uma das confirmações de que uma nova era mundial está em emergência é a constatação de que os valores, os dogmas podíamos ir ao consenso de Washington e a muitas outras coisas, que nos conduziram até aqui, estão na falência e os que o estão a substituir ainda não estão credenciados para o fazer, nem sabemos se vão ser assim ou se vão ser de outra forma, desde as multinacionais até aos G2, G8, G20, G14, qualquer coisa. Mas, portanto, nesta perspectiva, este desajustamento estrutural das instituições é uma marca dessa emergência da nova era, mas a crise ou os bloqueios do sistema são do ponto de vista energético, são do ponto de vista climático e ambiental, os bloqueios são das relações comerciais. Estes últimos dias havia uma certa festa, não é? A OMC, ao fim de não sei quantos anos, lá conseguiu um acordozinho. Vamos ver o significado que isto tem, mas acho que não está ali nada ainda sustentável que diga, sim senhor, isto vem aí coisas novas. Os bloqueios são da soberania e segurança alimentar dos países, são os bloqueios provocados pelo consumo e desperdícios deste estilo de vida em que nós vivemos, são os bloqueios provocados por rupturas e disfunções entre gerações que não sei bem como é que se vão recompor, os bloqueios provocados pela utilização das tecnologias, que dão para tudo e mais alguma coisa e dão também para não se fazer o que se podia fazer, dos sistemas fiscais injustos, da manipulação das biociências, da manipulação dos conceitos, etc. etc. As palavras são as palavras que nós usamos, os conceitos fundamentais com que lidamos, têm hoje significados na aplicação prática que não têm nada a ver com a sua origem. Mas, portanto, nós estamos aqui, ao mesmo tempo que se constata este conjunto de bloqueios e se observa o aprofundamento de contradições, algumas velhas, outras mais novas, muito significativas, e desde logo a velha e sempre surgida contradição capital-trabalho, que traz a exigência de um debate muito profundo sobre a operacionalização do valor do trabalho, a contradição da degradação da relação metabólica homem-natureza ou homem-sociedade-natureza e a interpretação do conceito de globalização neste novo quadro. Mas, portanto, estamos nisto tudo, mas a gestão das saídas,
aquilo que se está a perspectivar é de eu diria, não vai haver, como é que eu gostei de apresentar isto para simplificar e não estar a usar aqui uma reflexão alongada. Nós julgo que estamos perante uma situação em que vão aparecer tentativas, estão a surgir e se vão afirmar tentativas de resposta com o sistema capitalista mais global, mais aplicável de uma forma generalizada e com novos poderes e com as soluções a serem trabalhadas a partir de cartilhas que já não são as cartilhas tradicionais. Ou seja, não é a cartilha dos países do capitalismo na sua aplicação europeia, nem dos Estados Unidos da América, não são essas as cartilhas que vão ser determinantes para encontrar algumas saídas. Mas neste tempo que medeia, as pressões que geram uma espécie de espiral regressiva são muito, muito fortes. E para nós, aqui na Europa, um dos problemas a crescer, há vários problemas na nossa centralidade, ou a centralidade que nos meteram na cabeça, desapareceu em muitos aspectos e neste plano de conquista ou de conquistas da dimensão social, tendo em conta o patamar em que nos encontramos e se associarmos isso à utilização dos mecanismos que foram trabalhados e das disponibilidades que foram trabalhadas para o processo de desenvolvimento que tivemos a nível dos países europeus, nós não podemos deixar de constatar que nos tempos próximos a coisa é complicada, porque há fundamentos manipuláveis, mas eles dizem, ou melhor, que são passíveis de ser manipulados, que levam facilmente a termos dificuldades em defender um certo patamar de direitos e, por outro lado, neste afundamento da potência Estados Unidos da América, a Europa está em resultado disso, e porque não tem, o conjunto dos países europeus não tem nenhum projeto consolidado que seja um mínimo de alternativa, os países europeus estão a ser arrastados por esta queda, que é uma queda muito acelerada. Eu acho que é um aspecto que mais releve da capacidade, daquilo que pode ser interpretado como a capacidade do Obama apresentar os Estados Unidos no plano na cena internacional, mas, portanto, nós estamos a ser pressionados para baixo e permanente. Então, como é que olhamos, quando decidimos Portugal, como é que olhamos para este contexto global, como é que olhamos para a Europa, como é que olhamos para as nossas relações com os outros e como é que procuramos sair daqui? Já me estou a alongar e não com a clarividência que queria, mas fica para o debate alguma da explicação destas coisas. Entretanto, eu acho que as sociedades humanas conseguiram avanços muito significativos e nós não temos um aprofundamento mínimo suficiente sobre os impactos dessas mudanças. E algumas delas são absolutamente fulcrais em relação à matéria que aqui estamos a discutir. Eu costumo dizer, as grandes mudanças mais intrínsecas ao ser humano são o aumento da esperança de vida, e o aumento da esperança de vida mexe com tudo. O aumento da esperança de vida está a ser tratado como um fardo, como uma carga, e não se sai disto. E não é um problema apenas da idade da reforma, é um problema muito mais complexo. Da forma como encaramos a formação da formação dos seres humanos ao longo do seu percurso e a sua participação na sociedade. Isto desencadeou este aumento da esperança de vida associado, que está
ele é resultado de um avanço científico, de um avanço tecnológico, mas há possibilidades concretas de se viver mais tempo e de se viver com mais saúde, e os seres humanos estão disponíveis para apostar tudo em viver mais tempo e viver com mais saúde, e desde logo não é apenas a nível da dívida pública, né, que se gerou este novo mercado, nestas novas condições, são os mercados da saúde, os mercados do ensino, que começaram aí a vir em força. No outro dia dizia, o José Manuel de Melo não saiu do setor naval para o setor não saiu do setor naval porque o setor naval está com problemas de futuro. Não saiu porque a utilização dos meios financeiros que arrecadou pela saída do setor naval lhe permitiram uma alavanca extraordinária para ir para o setor da saúde e ganhar muito mais no setor da saúde. Isso disse-me ele a mim. Não estou a transmitir por informação de terceiros. E, portanto, há aqui uma possibilidade, um aproveitamento que é complexo, muito complexo. Mas como é que vamos gerir o aumento da esperança de vida, que tem implicações, como eu disse, nas políticas da saúde, nas políticas de ensino, na estruturação da família, em tudo e mais alguma coisa, o papel da escola, se falarmos de ensino, e, logicamente, nos sistemas de segurança social. Como é que vamos gerir o aumento quantitativo e qualitativo das mulheres no trabalho e na sociedade? Quando olhamos a legislação do trabalho, mas não só, legislação em geral, estamos a léguas daquilo que vai ser necessário para fazer novos enquadramentos e para encontrar compromissos que equilibrem aquilo que são as exigências desta participação altamente positiva. Vai ser a utilização, as novas formas de utilização dos processos migratórios para composições diversas e, a partir daqui, deixo-vos, e para terminar, apenas duas outras, eu partilho convosco duas outras intervenções. A primeira é, tomando os direitos do trabalho e os compromissos assumidos neste sistema capitalista, no percurso que foi feito em torno do trabalho, como base dos compromissos sociais mais amplos, ou seja, o lugar e o valor do trabalho nas sociedades onde vivemos foram determinantes para a construção, para balizar e construir direitos sociais. Então, como é que se vai resolver a coisa? Porque não há solução sem recentrar o lugar e o valor do trabalho e, desde logo, questionamentos grossos à economia, né? nas suas formas, nas suas centralidades, etc. E, como eu dizia, como é que se pode introduzir novas grelhas de leitura que permitam uma operacionalização do valor do trabalho mais equilibrado. Eu acho que a focalidade que precisamos dar é simultaneamente ao trabalho e às questões do Estado, e colocando aí o social com grande relevo. A esse propósito, lembro que a Organização Internacional do Trabalho surgiu em 1919, né, como compromisso após a Primeira Guerra Mundial, à saída da Primeira Guerra Mundial, e com aquelas experiências todas e as tensões todas que vinham do século XIX e que antecederam a Primeira Guerra Mundial, com os pronunciamentos e as análises que conhecemos, todas as correntes de pensamento e também nas cartilhas da Igreja Católica, e aquilo que levou à criação da OIT teve muito a ver com a constatação dos perigos que constituía o desequilíbrio de poderes entre o capital e o trabalho, que isso provocava de instabilidades para a paz e a precaução em relação às rupturas sociais mais profundas. A Revolução Russa estava ali, é de 1917, aliás, na discussão da Constituição da OIT, esse facto é profusamente referenciado. E depois, observa-se, a partir de 1941, quando
na observação sobre a situação da Sociedade das Nações, se constata que já não havia nada a retirar dali, surge um certo consenso de que deitar a mão à Organização Internacional do Trabalho e revitalizá-la poderia ser um elemento bastante positivo para se darem passos para encontrar novos compromissos. E a Declaração de Filadélfia de 44, ainda a um ano do fim da guerra, é um elemento extraordinariamente importante. E eu fico muitas vezes a interrogar-me até que ponto é que vai ser possível. Neste momento não se observa isso, o que se observa é que tem mais valor a opinião de um técnico qualquer do Fundo Monetário Internacional, que é uma instituição que não merece, nestas instituições, compromisso em que vimos, que não merece, nem de perto nem de longe, o mesmo crédito que merece a Organização Internacional do Trabalho, mas o que diz um técnico de terceira ordem do Fundo Monetário Internacional é lei, e o que diz a Organização Internacional do Trabalho, que neste momento continua a ser uma questão secundária, aqui tem por uns tipos duvidosos sindicalistas, como se aquilo fosse uma organização dos sindicalistas. Mas, então, como vamos encontrar e de onde surgirão possibilidades de compromisso? Será que a OIT, ou alguma coisa à volta, a partir dela, vai aqui entrar em cena e vai ajudar a fazer recomposições? É uma interrogação. Eu há tempos, na procura de documentação sobre estas coisas, deparei com um texto que refere duas reuniões entre o Roosevelt e o Churchill, e, segundo esse texto, eles terão remetido uma das reflexões para o Stalin, e em que eles dizem expressamente que a Sociedade das Nações não tem hipótese, portanto, isto já não é reconstruível, é preciso outra coisa, mas em que dizem, não, olhemos com atenção os compromissos em torno do trabalho e, portanto, olhemos a OIT porque aqui pode haver algum ancorador que ajude a sair. Neste processo em que agora os atores, mas também a cartilha, não são apenas da economia mundo capitalista, mas da economia mundo, que é toda capitalista, e com novos acentos. E atenção, porque chineses ou brasileiros ou outros, ou a China, o Brasil e outros que estão no sistema, eles estão mais preparados do que nós europeus em relação a algumas das implicações do funcionamento do sistema no passado recente. Então, neste movimento, o que é que vai ou o que é que pode surgir aí de reequilíbrio? E, acima de tudo, nós, aqui, um país pequenino, neste nosso espaço, como membros da União Europeia, mas olhando esta nova era, este contexto de relações profuso, o que é que nós podemos fazer? Termino mesmo com esta questão. Quando olho o Estado de Providência, como cumprir os direitos das pessoas, o que é que fica? Há coisas que saltam. O José Reis já referiu a questão do papel do Estado na gestão da riqueza que é produzida. Como é que nós rompemos com esta situação em que o Estado é um cobrador de impostos cada vez mais violento, não para responder aos compromissos sociais, mas para ser o instrumento que age de forma descarada na construção de um processo de desigualdades profundas e, portanto, no acumular da riqueza de alguns. E há aqui coisas maquiavélicas, porque o nosso primeiro-ministro, aqui há 2 meses ou 3, num discurso, foi na preparação da campanha eleitoral das autárquicas. Quem é que era um amigo dele concorrer em Sintra, ou em Cascais, não me recordo, em Sintra? Pedro Pinto, não é? Pedro Pinto foi sim. Exato, e ele foi fazer uma sessão de propaganda da campanha do Pedro Pinto e usou, no discurso dele, acusou o Estado de cada vez tirar mais às pessoas e lhes dar menos,
de compensarem menos naquilo que são os direitos que as pessoas têm. Acusou diretamente, não me recordo agora das palavras, não recordo-me da acusação. Portanto, eles que têm despido os direitos das pessoas, eles que estão a destruir uma cidadania social e a fazer recuar para processos caritativos. Como é que nós respondemos a isto? Essencialmente, promovemos a sensibilização das pessoas para assumirem que aquilo que está formulado como direitos sociais imanentes do Estado de Providência ou do Estado Social são mesmo direitos das pessoas e que elas não devem aplicar aqui. Que é delas. A proteção no desemprego, a proteção social mínima, o acesso à saúde, o acesso ao ensino. Os direitos são das pessoas. Estamos distantes desta percepção, muito distantes. Depois, como é que a prestação dos serviços é colocada também nesse plano? E como é que se formulam propostas políticas e se criam práticas dos trabalhadores do setor do Estado que levem a que os indivíduos se apresentem como portadores de direitos? E depois, neste contexto todo, como é que recentramos o debate para os papéis das instituições de escola, da instituição família, etc. E, tanto mais que eu acho que está aí um outro perigo. Ao eliminarem-se direitos, no fundo está-se a desconvocar as pessoas da responsabilidade perante um conjunto concreto de deveres. E isto vai desarmar o funcionamento estabilizado das sociedades a prazo curto, na minha opinião. Como é que se responde a isto? Enfim, são interrogações numa exposição que não foi tão clara e tão sintética quanto desejava.